bem? Vamos seguir para mais um tempo de estudo bíblico, onde nós vamos aqui meditar e conversar e nos aprofundar na palavra de Deus. Mas antes de começarmos, quero convidar você à oração. Uma coisa fundamental quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, é nós orarmos. Quem diga que nós lemos a Bíblia na companhia do Espírito Santo, é Ele quem nos conduz a toda a verdade. Então vamos orar, buscar a Deus essa manhã. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos por mais um dia de vida, pelas suas misericórdias que se renovam sobre nós, por esse dia que nós podemos chamar de dia do Senhor, onde o seu povo está aqui para descansar em ti, Senhor. E que nessa manhã, nesse encontro que nós vamos ter, que nós possamos encontrar descanso na sua palavra. E que possamos aprender a confiar no Senhor. Esclareça, Senhor, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos viver de maneira digna do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, hoje nós vamos prosseguir para mais um capítulo, né, do nosso estudo de Atos. Temos chamado esse estudo de Aonde Quer Que Eu Vá, que o propósito de Atos é nos mostrar que aonde quer que os discípulos fossem, eles proclamavam o Evangelho de Jesus. Esse desafio continua, então, para nós, tá? Nós temos trabalhado com esses materiais, o material azul é o material do professor, e o material branco é o material que vocês receberam, tá? Inclusive, vocês estão conseguindo preencher o material certinho? Confissão de pecados aqui, né? Preencham, gente, é bom para vocês preencherem antes da nossa aula, para que aqui seja um momento que não seja uma surpresa para você, que você já venha preparado para aquilo que a gente já vai conversar, para você trazer suas dúvidas, suas perguntas, tá? Então preencha esse material, foi um investimento feito para você, para a sua edificação, tá? O material azul, caso você queira se aprofundar ainda mais, é um material que você pode adquirir para você, tá? Para edificação pessoal. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre esses quatro tópicos, tá? No primeiro capítulo aí de Atos, onde nós vamos falar uma vaga para apóstolo, onde nós vamos ver então que vagou uma vaga para apóstolo, né? E como que foi toda essa situação. O que aconteceu com Judas, nós vamos ver também no nosso estudo de hoje. Quais são os critérios apostólicos, né? Quais são os critérios para ser um apóstolo? A gente vai descobrir então se existem apóstolos hoje ou não. E a escolha do substituto, como se deu essa escolha. É isso que nós vamos trabalhar na segunda metade do primeiro capítulo de Atos, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Alguém se voluntaria a fazer a leitura, por favor? Alguém com a visão boa e nova aí? Naqueles dias, ele levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse-lhe: Irmãos, é necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia, e aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça seu corpo e partiu seu meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por que prosseguiu Pedro? Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu ofício, e portanto é necessário que escolha um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. E desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias.
Depois orara ao Senhor: Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois escolhesse, para que assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhes era devido. Então lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Show de bola. Gente, esse texto aqui é muito legal. Tem várias curiosidades aqui. Tem algumas coisas que são estranhas, né? Como, por exemplo, o fato deles lançarem sortes, né, para escolher um apóstolo, e tudo isso a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, uma vaga para apóstolo, né? E esse detalhe aqui no texto, ele é muito bacana, gente, porque quem que assumiu a postura de liderança aqui para a escolha de um novo apóstolo? Pedro. Cara, e olha só que bacana isso aqui. Levando em conta o histórico de Pedro, nós o consideraríamos a última pessoa a exercer liderança na igreja primitiva. Pelos critérios da cultura, pelos critérios do mundo, alguém que pisou na bola feio tem que ficar de reserva, né? Se um jogador não jogou bem na Copa do Mundo, na próxima partida, fica na reserva aí, vamos colocar outro no seu lugar. Só que no caso de Pedro, não, ele assumiu a liderança da igreja primitiva. Mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, ele foi restaurado por Jesus. E vemos aqui ele cuidar das ovelhas de Cristo como Jesus o comissionou a fazer. Então, quem que assume a postura aqui? Irmãos, precisamos seguir em frente. Quem assume essa postura? Pedro, um homem falho, mas que foi restaurado por Cristo Jesus. E é isso que Jesus faz com homens falhos como nós. Ele nos restaura. E Ele não nos restaura para nos deixar de lado. Ele nos restaura para nós continuarmos servindo a sua igreja, servindo o seu povo. E nós vemos Pedro fazendo isso aqui, né? Naqueles dias, Pedro levantou-se dentre seus irmãos, num grupo de 120 pessoas. Então a igreja primitiva começou uma igreja bem pequenininha, que se desenvolveu ao longo da história, né? Mas ele assumiu a liderança e falou: não, vamos seguir em frente, precisamos escolher outra pessoa para assumir o lugar de Judas, né? Então veja só, um homem falho, um homem que pisou na bola feio, mas que nós vemos aqui ele exercendo a liderança que o Senhor Jesus lhe concedeu. O Senhor Jesus o restaurou, e o Senhor Jesus o chamou para servir, para liderar. Então, gente, essa frase de C.S. Lewis, ela é fundamental para nós. Isso aqui serve para manter a humildade no nosso coração. Nós entramos no céu não porque nós somos bons, mas porque nós somos perdoados. Não tem ninguém que pode entrar no céu, a não ser Jesus, e bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu mereço. Tem alguém que pode fazer isso? Se tem alguém que pode, é o Senhor Jesus. Que a gente vê aquela cena em Apocalipse, onde o céu fica em silêncio e fala: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aí tem o silêncio do céu, né? Porque não foi achado ninguém digno no céu, na terra, debaixo da terra, que fosse digno de abrir o selo. Aí todo mundo entra em desespero. Não tinha anjo nenhum que tinha moral de ir no trono de Deus e pegar o livro da mão direita de Deus. Aí vem o ancião para consolar João: calma, João, existe alguém que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que foi morto, mas que ressurgiu. Aí no momento da ascensão de Jesus, na cena de Apocalipse, todo mundo olha para trás porque tem alguém entrando. E quando João olha para ver o leão da tribo de Judá, ele vê o quê? Um cordeiro. O cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os selos. Só tem uma pessoa que tem o direito de adentrar o céu com autoridade, pelo seu mérito, é Jesus Cristo. De resto, pessoal, todos nós entramos no céu porque nós somos perdoados. Isso é para manter o quê? A humildade no nosso coração. Assim como eu fui perdoado, eu tenho que deixar a porta aberta do reino dos céus para outras pessoas. Eu tenho que aprender a perdoar também. Tenho que aprender a acolher as pessoas. E Pedro é a prova disso. É um homem que pisou na bola feio, mas que Jesus foi atrás dele, o restaurou. E o restaurou para uma posição digna. Né? Nós precisamos aprender a fazer isso como igreja. Né? A acolher as pessoas, mesmo que elas sejam falhas, mesmo que elas sejam pecadoras. Eu entrei no céu porque eu fui perdoado. E eu preciso estender esse perdão para as pessoas. Tá? Então essa frase de C.S. Lewis é sensacional. Tá? Então, o que aconteceu com Judas, como nós veremos mais adiante, que Pedro ele vai relatar a história aqui para nós, do que aconteceu com ele.
Pedro afirma ser o cumprimento das Escrituras. Tudo que aconteceu, toda a traição de Judas, todo aquele esquema que os fariseus fizeram, era um cumprimento de profecia, o cumprimento das Escrituras. Tá? Então, essa declaração mostra a confiança de Pedro na veracidade das Escrituras e a natureza profética do Antigo Testamento. Então, vocês vão ver que a igreja primitiva, ela se reunia ao redor da palavra. Tudo que a igreja vai fazer no livro de Atos é a partir da palavra, é a partir daquilo que as Escrituras afirmaram. Tá? Então, olha só o versículo 16. Era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu pela boca de Davi. Então, olha a confiança, né, que a igreja do primeiro século tinha no quê? Na Escritura Sagrada. Na veracidade da palavra de Deus, na veracidade das promessas de Deus que agora estavam se cumprindo no sacrifício de Cristo Jesus, no envio do Espírito Santo, tudo estava se cumprindo. E por que a Bíblia faz questão de colocar isso aqui? Para que se cumprisse a Escritura, para mostrar para nós que esse livro que você tem em mãos, que você tem no seu celular, que a gente tem projetado aqui, é verdadeiro. Não conto de fadas isso aqui. Não é apenas instruções para te fazer bem, não é a verdade. E mostra a veracidade não apenas das Escrituras, mas mostra para nós a veracidade de Deus. Deus é verdadeiro, Ele cumpre suas promessas. A igreja do primeiro século tinha plena confiança nisso. Então nós como igreja também temos que ter plena confiança de que a palavra de Deus que está em nossas mãos é a verdade de Deus para nós. Tá? Então veja só o que o autor Albert Moller Jr. afirma. De acordo com Pedro, as escrituras em questão foram produzidas quando o Espírito Santo falou de antemão pela boca de Davi. Desse modo, Pedro confirma simultaneamente a autoria divina e a autoria humana do texto. Isso é muito legal, porque tem algumas pessoas que imaginam que a Bíblia foi escrita igual o Chico Xavier, né? A galera fechava os olhos, o Espírito Santo ia editando e a pessoa só escrevendo. Não, a Bíblia não foi escrita dessa forma. Tá? O Espírito Santo falou pela boca de um homem, de Davi. Né? Então, a Bíblia foi escrita simultaneamente por Deus e pelo homem. Tá? Deus fala nas Escrituras, mas o faz por meio de certos indivíduos. E Deus não anula a habilidade desses indivíduos. Deus usa as habilidades dos indivíduos. Por isso que você vai ver erro ortográfico, por exemplo, nas Escrituras. Você vai ver que Pedro escreve diferente de Paulo. Por quê? Porque Deus não anula as habilidades dos homens. Ele usa os homens como seus instrumentos. Por isso que o texto bíblico é ao mesmo tempo produto humano e produto divino. Tá? As Escrituras têm um autor divino e um autor humano que juntos, na soberania de Deus, produzem revelação na forma escrita. É o que Pedro vai dizer na sua segunda carta. Homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Portanto, quando as Escrituras falam, é que Deus está falando com a gente. Tá? Porque é produto divino aqui. Pode falar. Nesse assunto, já que você está falando das Escrituras, eu gostaria de saber, de perguntar, né? Os apócrifos, né? Porque que tem escritos de até discípulos de Jesus que não entraram nas Escrituras. Maravilha. Então, existiram alguns critérios no início da história da igreja para definir quais escritos eram inspirados pelo Espírito Santo e quais escritos não eram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Então, veja só, a maioria dos textos, né, a que a gente chama de apostólicos, eles carregavam a assinatura do apóstolo, ou a assinatura do escritor, certo? Porque quando um apóstolo falava, era como o próprio Jesus falando. Tá? Eles tinham essa autoridade que nós não tínhamos. Então, por exemplo, João, o apóstolo, ele assinava suas cartas. O apóstolo Paulo assinava suas cartas. Mas espera aí, Marcos, que não era apóstolo. Ele contava com a autoridade de alguém atrás dele, que era quem? Pedro. Lucas contava com a autoridade de quem por trás dele? De Paulo.
companheiro de viagem, tá? Então a maioria desses escritos eram assinados pelos apóstolos. Só que o que começou a acontecer na igreja primitiva? Lembre-se que na igreja primitiva tinha os falsos mestres, falsos profetas. O que eles sacaram? Espera aí. Os apóstolos, eles assinam suas cartas. Vamos escrever algumas coisas também, vamos falsificar a assinatura dos apóstolos, tá? E aí isso começou a acontecer na igreja primitiva. E por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, se eu não me engano, em Romanos, quando ele fala, não sei se é em Romanos ou em Gálatas, mas que ele termina a carta dizendo: eu estou escrevendo com meu próprio punho, em letras grandes. Por que Paulo está fazendo isso? Para diferenciar o seu escrito dos falsos escritos do seu tempo. Tá? Aquilo que nós chamamos de pseudoepígrafos. Tá? Porque havia muitas cartas rolando naquela época que eram falsificadas. Por isso que elas são apócrifas. Tá? Por isso que os apóstolos assinavam suas cartas. Quando Paulo fala, estou escrevendo de meu próprio punho, para vocês identificarem que minha assinatura é feia, não é fácil de reproduzir. E esse sou eu, Paulo. Tá? Então, estavam rolando muitos pseudoepígrafos naquela época, pessoas falsificando a assinatura dos apóstolos. Tá? Então, tinha esse critério. Vamos ver quais textos são apostólicos. Quais textos são genuínos de fato. Outro critério que a igreja, ao longo da história, tomou, foi esses textos que são escritos, estão em harmonia com toda a Escritura? Porque se não está em harmonia com os escritos do Antigo Testamento, não pode ser um livro inspirado. Por quê? Como o Espírito Santo vai contradizer a si mesmo? Isso foi um outro critério que foi tomado, para definir qual texto era inspirado e qual texto não era inspirado. Né? Outro critério que foi utilizado naquela época foi: qual texto edifica a igreja de Jesus? E curiosamente, todos os textos que edificavam a igreja, que traziam vida para a igreja, eram os textos inspirados, apostólicos, e não os apócrifos. Tá? Então eram esses critérios que foram tomados até nós fecharmos o cânon sagrado. Tá? E tudo isso nós cremos na condução do Espírito Santo. Tá? Para que o texto que nós temos em mão hoje, nós tenhamos convicção de que foi inspirado por Deus. Tá? Então tem esses três critérios básicos que foram utilizados. Tá? Fechou? Então vamos lá, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre a revelação, né? Como que esse texto sagrado foi revelado a nós, né? Como que Deus se revelou para os seres humanos, tá? E vocês vão ver que existem 3 formas que Deus se revelou no Antigo Testamento até chegar na sua forma de revelação final, tá? Eu vou passar rapidamente aqui, senão não vamos gastar muito tempo. Então, nós vemos uma forma de revelação de Deus para os seres humanos no Antigo Testamento, que era aquilo que chamamos de teofania. O que é uma teofania? Quem sabe? Isso. Perfeito. Maravilha. É Deus assumindo uma forma temporária para se comunicar com alguém. Né? Nós vemos isso, a sarça ardente é uma teofania. Tá? É Deus assumindo uma forma e aparecendo numa sarça para se revelar para quem? Para Moisés. Tá? Quando Abraão está na sua tenda e ele vê 3 homens se aproximando, e um deles parecido como um filho de Deus, ali é uma teofania, Deus assumindo uma forma humana temporária para se revelar. Tá? Então nós vemos que Deus se revelava como no Antigo Testamento? Por meio da teofania. No Jardim do Éden, na viração do dia, quando Deus vinha caminhar com os seres humanos, é Deus assumindo uma forma humana temporária para se revelar para os seres humanos. Tá? Então nós vemos uma forma de revelação que nós chamamos de teofania. Nós temos uma outra forma de revelação, muito mais comum nos livros proféticos, onde Deus se revelava para os profetas em sonhos e visões. Aqui os pentecostais ficam loucos, né? Os pentecostais falam: não, é isso aí, pastor, né? Deus continua se revelando dessa forma, né? Então Deus se revelava por meio de sonhos e visões. Por isso vocês vão ver que a maioria dos profetas, eles têm sonhos, eles têm visões, onde Deus está se revelando ali, revelando a sua palavra para os profetas que ele escolheu. Tá? E nós vemos uma forma de revelação que é uma forma de revelação concursiva. O que é concursiva?
é onde Deus revela a sua vontade, a sua palavra, por meio das habilidades humanas. E a maioria dos textos bíblicos foram escritos dessa forma, tá? Os livros históricos do Antigo Testamento, os livros poéticos, os Salmos, os Provérbios, foram escritos de forma concursiva, onde as pessoas, por meio das suas habilidades, relataram a história, escreveram salmos, escreveram provérbios, mas tudo isso na supervisão e na orientação do Espírito Santo de Deus, de tal forma que tudo que o ser humano escreveu aquilo que o Espírito Santo quisesse que fosse escrito. Não ficou nada de fora que o Espírito Santo não quisesse que ficasse, tá? É concursivo, é trabalho humano com o trabalho do Espírito, tá, Paulo? Isso, perfeito. Exatamente, perfeito. Isso. Perfeito. Perfeito. É Deus usando conhecimento do homem, conhecimento do homem, a habilidade do homem, mas qual que é o trabalho do Espírito Santo? Não vai ficar nada de fora daquilo que eu quero revelar. E não vai ficar nada dentro daquilo que eu não queira. Tá? Esse é o trabalho do Espírito Santo. E ele fez muito bem isso. Tá? O texto que nós temos em mãos é fantástico. Sim, perfeitamente. Tá? Então essa foi a forma que Deus se revelou ao longo do Antigo Testamento. Tá? E os textos bíblicos do Novo Testamento, em grande maioria, foram escritos de maneira concursiva. Só que Deus se revelou de uma maneira final e definitiva. Em quem? Em Jesus Cristo. Na encarnação, Deus se revela plenamente em Cristo Jesus. Por isso que o Hebreus vai começar dizendo, no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. E de várias maneiras ele tem em mente aqui o quê? Teofania, sonhos e visões. Tá? Aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho. Ele fala conosco por meio de quem? Por meio do Filho. Onde o autor de Hebreus está dizendo que ele é a revelação final de Deus. Tá? Essa é a defesa que o autor de Hebreus vai dizer. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que a lei, os profetas, porque ele é a revelação final de Deus, é Cristo Jesus. Onde Colossenses vai afirmar para nós, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, ou seja, ele é a revelação final de Deus. Por isso que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento falam a respeito dele. Por isso que os apóstolos, eles não revelam nada de novo. Os apóstolos não trazem nenhuma revelação. Os escritos do Novo Testamento só revelam o quê? Quem Cristo é. Só isso. Por isso que não tem uma revelação nova, nenhuma novidade. Os apóstolos só falam da revelação final de Jesus. Tá? É isso que o Novo Testamento vai falar. O que o Novo Testamento gasta tempo falando? Da revelação definitiva de Deus, que é Cristo Jesus. Tá? Então tenha em mente isso, de Gênesis a Apocalipse, o texto bíblico quer falar sobre quem? Não hesitem, pessoal, quer falar sobre quem? Sobre Jesus. Tá? O objetivo do texto bíblico, da Escritura Sagrada, é nos revelar quem Jesus é. Porque Ele é a revelação final e definitiva de quem Deus é. Tá? Então, a partir disso, existem novas revelações hoje? Por que não? Porque já se manifestou. O que mais? Por que não? O cano está fechado. O Espírito habita em nós. Isso precisa ficar claro para a gente, pessoal. Porque se alguém afirma que existem novas revelações da parte de Deus para nós hoje, sabe o que essa pessoa está dizendo? Jesus não é suficiente. Simples assim. Quando alguém afirma, eu recebi uma nova revelação de Deus, um anjo veio e comunicou para mim, sabe o que essa pessoa está afirmando? A revelação de Deus em Cristo Jesus não é suficiente. Aí você faz todo mundo, do Antigo e do Novo Testamento, remexer no túmulo. Tá?
perfeito. E você está chamando a Escritura de mentirosa quando diz que Jesus é a plenitude da revelação da imagem de Deus. Então isso precisa ficar claro para a gente, tá? O objetivo da Escritura é nos revelar Cristo e Ele já foi revelado a nós. Por isso nós não precisamos de novas revelações. O que nós precisamos fazer? Conhecer Cristo. E este revelado nas Escrituras Sagradas. Tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Deixando Cristo de um lado. Da gravação. Ele quer gravar o negócio aqui. Mas, então Jesus Cristo falou sobre o anticristo. Então, se alguém aparece assim, é o espírito do anticristo se manifestando. E a Bíblia diz que ele está no mundo. Então, de vez em quando aparece uma coisinha dessa aí. Perfeito, mas é isso mesmo, tá? O seu Faustino falou algo importante aqui, né? Quando alguém chega para você e fala que tem uma nova revelação, esse é o espírito do anticristo. Porque está negando a suficiência de Cristo, tá? Então é importante isso ficar claro para nós. Deus se revelou de várias formas no Antigo Testamento, até se revelar de uma maneira definitiva em quem? Em Cristo Jesus. Ele é a plenitude da imagem de Deus, tá? Então o que aconteceu com Judas? Vamos lá, tá? Então pessoal, preste bem atenção nisso aqui. Judas viveu experiências que eu e você nunca vamos viver. Um dia nós teremos o privilégio, né, de ouvir Jesus corporalmente falando com a gente. Judas teve essa experiência, nós não tivemos. Judas ouviu o Sermão do Monte. Cara, Judas ouviu as melhores pregações do mundo. Que Nicodemos, Hernandes, não chegou nem perto, nem arranho. Ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus. Ele teve dificuldade, como os outros apóstolos, de interpretar as parábolas. Gente, Judas testemunhou milagres da parte de Jesus. Judas viu Jesus curando cego, ressuscitando pessoas, expulsando demônios. Ele participou da experiência de ministério que Cristo ofereceu aos seus discípulos. E veja só, Judas, ele fez milagres, tá? Judas expulsou demônios. Deus comissionou 12 para fazerem isso no Novo Testamento. Ele fez isso. Ele fez milagres. Expulsou demônios. Chegou a ser tesoureiro do grupo. No entanto, ele jogou tudo isso fora. Ele preferiu os prazeres do dinheiro ao reino de Deus. Então veja só, gente, isso é importante, porque tem pessoas por aí que se orgulham de passar experiências extraordinárias com Deus, terem visões maravilhosas, se orgulham de curar as pessoas. Nada disso é sinal de que você pertence a Deus. Nada disso é sinal de que você pertence a Deus. Judas passou por tudo isso. E no final, o que Pedro vai dizer no texto? Não era dos nossos, cara. Esse cara estava com a gente, viu tudo que a gente viu, fez tudo que a gente fez, mas não era dos nossos. Porque qual que é o sinal de que eu e você pertencemos a Deus? É fazer coisas extraordinárias? É o que então? O fruto do Espírito, né? Uma vida de santidade, de obediência diante de Deus. Esse é o sinal, é a evidência de que você pertence a Deus. Não que você faz grandes coisas, que você é fiel nas pequenas coisas. Então, por isso aqui é fundamental para a gente. Não idolatre pregadores, pastores e líderes religiosos. Receba os dons deles com gratidão. Pregar bem, coisas que chamam a nossa atenção, efetuar milagres, ou ser carismático, não é evidência de uma fé genuína. Esse é o grande risco que nós corremos, porque nós nos enganamos com aparências. A gente fica encantado quando a gente ouve alguém pregando bem, quando a gente vê alguém fazendo milagres, quando a gente vê alguém carismático no púlpito. Isso não é evidência de uma fé genuína. Jesus não se surpreende com o desempenho de homens. O que ele espera é fidelidade.
Então, muito cuidado com essas coisas. Aí Jesus já deixou isso muito claro em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, onde ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios, não realizamos milagres, não falamos em línguas? Senhor, não giramos no manto? Né? Não caímos no mistério? Né? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Isso é forte, não é? O que Jesus está dizendo aqui não é forte? Né? Quando você vê alguém expulsando demônio, você não fala: cara, essa pessoa é crente, velho. Nossa, ele expulsou um capeta, cara. Né? Cara, mas olha o que Jesus está dizendo: peraí, afaste de mim vocês que praticam a iniquidade. Tem gente que faz tudo isso aqui, mas é um iníquo, é um pecador. O que Jesus espera naquele dia? Aqueles que falam Senhor, Senhor, e que obedecem aquilo que Ele diz, nas pequenas coisas da vida. A fidelidade diária a Ele, não é grandes coisas que Ele espera de nós. O que Ele espera de nós? Obediência, fidelidade, confiança. Tá? Então cuidado com isso aqui. Tá? Então Pedro lembra os seus ouvintes que Judas teve participação nesse ministério. Ele participou do ministério apostólico. Gente, Judas foi de fato um apóstolo. Ele foi um genuíno apóstolo. Jesus escolheu o cara, tá? Judas não foi um falso apóstolo, ele foi contado entre os 12. A vida e a morte de Judas lembram que precisamos examinar a nós mesmos, a fim de averiguar se verdadeiramente cremos em Cristo. O exemplo de Judas é para a gente olhar e falar: peraí, beleza, eu estou seguindo Jesus, eu estou indo à igreja, eu estou participando da comunhão, mas peraí, eu sou crente mesmo? Porque esse cara participou de tudo isso, e não era crente. Judas está aqui no texto bíblico para fazer o quê? Você e eu examinarmos nosso coração, porque você pode fazer tudo que um crente faz, e não ser verdadeiramente cristão. Judas está aqui para quê? Cara, examine o seu coração. Examine o seu coração para ver se você está no caminho de Cristo mesmo, se você o ama de fato. Nossas 30 moedas de prata podem não ser financeiras, mas cada um de nós é tentado a trocar pelas coisas deste mundo a herança celeste que Cristo obteve para nós, e viver em torno de coisas criadas em lugar de viver para o Criador. Eu e você podemos não trocar Jesus por dinheiro, mas temos trocado Ele pelo quê? Nós corremos esse risco também, de valorizar outras coisas deste mundo que não Jesus. Então, quais são suas 30 moedas de prata? Pelo que você tem trocado Jesus no seu dia a dia? Qual que é a fidelidade maior do seu coração? Onde está o seu tesouro? O que você mais valoriza nessa vida? Essas são suas 30 moedas de prata. Se você valoriza e se dedica e é fiel a alguma coisa mais do que Jesus, você está sendo igual a Judas. Então, quais são suas 30 moedas de prata? Você não precisa responder, não. Vou deixar você refletir aí no seu coração, não precisa se expor. Pode falar. Não foi combinado, né? Mas a pergunta que eu sempre faço sobre Judas, ele tinha opção? Porque muitas das vezes alguém tinha que trazer Jesus. Estava ali designado, infelizmente a bola caiu para Judas. Né? Ele teria essa opção, mesmo sabendo que teria que acontecer isso, vamos dizer assim. Essa é a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Tá? Porque da mesma forma que está escrito, isso aconteceu conforme as Escrituras predisseram, quando Pedro fala, quem que abandonou o apostolado? Quem que abandonou o apostolado? Quem negou Jesus? Pode responder, gente. Isso, aí ó, tá esperto. Quem traiu Jesus? Negação também é um tipo de traição, mas tudo bem. Quem traiu Jesus? Em nenhum momento vai dizer, cara, não, Judas traiu Jesus porque Deus quis, né, não. Quem abandonou? Judas. Quem traiu? Judas. Quem vendeu? Judas. Tá? Paulo. Perfeito. Exatamente.
Porque ao mesmo tempo que as escrituras falam que isso deveria acontecer, elas nunca falaram quem ia fazer isso. Mas tinha um coração no grupo sujeito a isso, que era quem? Judas. Quem que roubava o dinheiro da tesouraria? O texto bíblico vai dizer que Judas roubava o dinheiro da tesouraria. E em tudo, em todas as suas ações pecaminosas, ele se deixou ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então o texto bíblico ele vai afirmar essas duas coisas. Se cumpriu o que fora dito, mas quem negou, quem roubou, quem traiu, quem abandonou? Foi Judas. Perfeitamente. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender no texto bíblico. A gente sempre tenta justificar as ações de um personagem, tentando tirar a responsabilidade dele. De alguma forma, tentando jogar a responsabilidade em quem? Em Deus. Isso desde o início da queda sempre vai ser assim. Um homem sempre vai tentar responsabilizar alguém que não é ele mesmo. Mas Pedro está dizendo, não, cara, quem abandonou foi ele. E Pedro ainda é mais forte. Agora ele está no lugar que ele merece. Ele traiu Jesus. Ele o vendeu. E Pedro está dizendo, agora ele está no lugar que ele merecia. Pedro está falando do que aqui? Do inferno. Ele fala assim, eu traí também, mas eu consertei. Exatamente. Né? Então a gente precisa parar de ficar responsabilizando personagens bíblicos, tentando tirar a responsabilidade deles e tentando tirar a nossa responsabilidade de jogar em Deus. Se cumpriu o que as escrituras tinham predito, mas a responsabilidade de quem cometeu é só dele mesmo. Tá? Essas duas coisas não se anulam. Tá? Então, a descrição detalhada da morte de Judas é um retrato daquilo que está à espera de quem rejeita Cristo. Qual que é o final de quem rejeita Cristo? É a ruína. O final de quem rejeita Cristo é a destruição. É isso que a história de Judas está mostrando para mim e para você. Evidentemente, nem todos que rejeitam Cristo terão um fim tão violento nessa vida. No entanto, todos que se recusam a crer no Evangelho enfrentarão o juízo eterno de Deus. Alguém lê lá para mim? Mãe, aproveita que já está aí no texto, 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10. O que esse texto vai dizer para nós aqui? De 5 a 10. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo, da parte de Deus, retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês,
que creram em nosso testemunho. Gente, qual que é o fim daqueles que rejeitam a Deus e o seu Evangelho? É a condenação eterna, é a destruição. Este é o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo Jesus. Então a vida de Judas serve de advertência para todos nós. Para quê? Nunca se afastem de Cristo e não rejeitem o seu Evangelho. A vida de Judas serve de advertência para nós nesse sentido. Qual que é o fim daqueles que rejeitam a Cristo? Nesta vida e no porvir, é a destruição. Tá? É forte isso aqui. Isso é para fazer a gente refletir mesmo. Judas está aqui como sinal para que não siga o exemplo dele. Não façam o que ele fez. Não sejam como ele. O Evangelho é a única mensagem que pode salvar os perdidos e afastá-los da ira de Deus. Tá? Única mensagem. Então aqui nós temos alguns critérios apostólicos, né, onde nós vamos ver quais são os critérios para ser um apóstolo, né? E aqui ele vai citar dois textos, né, esses dois textos que ele utiliza aqui para justificar, tá, que Judas fez aquilo que já estava previsto e que outro deveria ser colocado em seu lugar, tá? Então fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite. Salmo 69, versículo 25. É um salmo messiânico aqui, onde está falando sobre os inimigos do ungido, do Messias, tá? E ainda que outro ocupe o seu ofício. Então, beleza, traiu, negou, mas ficamos com uma vaga em aberto, né? Vamos aqui, agora abrir para entrevistas, né? Para os candidatos aqui, vamos escolher outro, né? Precisamos de 12, tá? Isso significa que outra pessoa precisa ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia das Escrituras. Então era necessário ter 12 apóstolos. Por que era necessário ter 12 apóstolos? Isso, porque era uma representação das 12 tribos de Israel. Assim como os 12 filhos de Jacó haviam constituído o alicerce do povo de Deus no Antigo Testamento, 12 apóstolos devem constituir o alicerce do povo de Deus no Novo Testamento. Veja só, toda a liderança de Pedro ele exerce a partir das Escrituras. Você vê que ele fundamenta tudo. Toda a sua liderança nas Escrituras. Tá? Então, quais são os critérios? Olha o critério número 1. É necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Critério número 1. Tá? Mas desde quando? Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Alguém que estava com a gente desde o princípio, que foi batizado por João Batista. Critério 3, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Isso aqui é fundamental. Tá? Para afirmar com convicção para as futuras gerações. Ele vive. Tá? À luz desses critérios, existem apóstolos hoje? Existe alguém que caminhou aqui hoje em dia com João Batista, que viu Jesus ressurreto? Sim. Ele foi preparado, ele só não foi escolhido. Perfeito. Digamos que Jesus escolheu ele como reserva, né? Ele pode não ter feito parte dos 12, mas provavelmente fez parte dos 70. Tá? E Paulo? Ah, pai, eu sabia que ia surgir essa pergunta. Porque, e essa pergunta, deixa eu ver se vai dar tempo de eu terminar aqui, pessoal, pera aí. Tá, beleza, tranquilo. Não sei se vai dar tempo de terminar, mas beleza. Paulo, e por que essa pergunta é importante? E como assim, 13 apóstolos não descaracteriza o Antigo Testamento? Que são 12 tribos? Quem que é o verdadeiro apóstolo, Matias ou Paulo? Tá? Então veja só, Matias, gente, ele foi escolhido por Deus, tá? Isso aqui é importante a gente definir. Pedro orou, e Deus confirmou que Matias é o 12º apóstolo. Tá? Mas Paulo também, ele é o 13º apóstolo, nascido fora do tempo. E isso não é estranho para o Antigo Testamento. Porque haviam quantas tribos no Antigo Testamento? 12 tribos.
Mas a tribo de José foi dividida entre Efraim e Manassés, que dá o quê? 13. Só que 12 tribos receberam terra também. Inclusive, né, José foi dividido em Efraim e Manassés. Sobrou uma tribo, qual que é? A tribo de Levi. Ou seja, 13. Tá? Esse número não é estranho para as Escrituras. Tá? Então faz muito sentido Paulo ser o 13º apóstolo. E isso não é estranho para o Antigo Testamento. Tá? Ah, irmão, já estava preparado essa pergunta? Além dos gentios. Calejado. Tá. Beleza, gente. Vou adiantar aqui para a gente terminar já. Tá? Então, depois de apontar os critérios para a escolha do sucessor de Judas, 2 nomes são sugeridos. Nós vemos aqui José e Matias. Tá? E após a indicação dos nomes, o que eles fazem? Eles oram a Deus. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes devemos escolher para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Quem abandonou foi ele. Indo para o lugar que lhe era devido. Tá? O Pedro está sendo ferrenho aqui mesmo, tá? Então, gente, a igreja não é edificada sobre autoridade humana. Assim como a igreja não é uma invenção humana. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Quando os discípulos oram, quando os apóstolos oram, eles se sujeitam humildemente ao senhorio de Cristo e o seu direito de organizar o seu povo como lhe apraz. Por isso nós oramos. Por isso nós fazemos tudo a partir da oração, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos nos ensinam isso desde o princípio, eles oravam. Eles oravam sempre, tá? O que você costuma fazer primeiro quando precisa tomar decisões importantes? Os apóstolos nos ensinam. Orem. Busquem ao Senhor, tá? Mas após orar tem isso aqui. Aqui eu vou finalizar já. O que eles fazem? Que absurdo, pastor. Lançaram sortes, né? Lançaram dados mesmo, tá? E lançar sorte era uma prática comum do povo judeu, tá? Existia o Urim e o Tumim, como ali em 1 Samuel nós vemos, né? Onde o que? Por meio do lançar sortes, eles acreditavam que Deus orientava toda essa prática, tá? E nós devemos lançar sorte hoje em dia para tomar decisões importantes? Não, pastor, está ali. Pedro lançou sorte, eu vou consultar um horóscopo hoje, né? Ver um tarozinho, né? Ver o futuro, né? Devemos lançar sortes hoje em dia para tomar decisões importantes? Maravilha, pessoal. Vocês estão certos? Não. Esse versículo é a única referência do Novo Testamento a essa prática. Só que uma vez que o Espírito Santo vem, quem passa a guiar as decisões da igreja? O Espírito Santo. Por meio do quê? Por meio da palavra. Então, sendo assim, agora que o Espírito Santo veio e o cânon das Escrituras foram concluídos, os cristãos devem tomar decisões com base na direção do Espírito e no ensino das Escrituras. Vocês têm o Espírito Santo, vocês não precisam ficar consultando sorte, horóscopo, tarô e essas coisas, não precisa disso. Vocês têm o Espírito, vocês têm a palavra, vocês querem mais o quê? Não tem nada mais importante do que isso. Exatamente, é aquilo que nós chamamos de progressão das Escrituras. Progressão da revelação. A revelação ela tem uma progressividade, tá? E aqui o que? Vocês têm o Espírito agora, ele vai direcionar vocês, e confiem que ele vai dirigir a vida de vocês, tá? Então, caiu sobre Matias, e ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, tá? Esta é a única referência a Matias em toda a Bíblia. Única referência que você vai ver. A história da igreja e a tradição, porém, mostram que Matias e os outros discípulos continuaram a ter ministérios produtivos em prol do Evangelho. Você vai ver outros apóstolos também que nunca mais são citados. Você vai ver na tradição que eles permaneceram fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus. Então aqui eu finalizo, tá? O critério apostólico era o quê? Ser testemunha da ressurreição. Significa, gente, que o cristianismo não é baseado em uma ideia ou filosofia. O cristianismo é alicerçado em uma pessoa histórica chamada Cristo Jesus, que 2000 anos atrás morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos. A ressurreição não é uma ideia especulativa.
é um fato histórico. Sem dúvida, esse é um alicerce inabalável. Possamos crer nisso e viver a partir disso. Amém? Gente, nós voltamos daqui a pouquinho. Tem um cafezinho lá atrás, tá? E depois nós voltamos para o nosso culto.